Então vamos fazer aqui para a gente analisar, vamos dar uma olhada aqui na questão da PF, que ele diz o seguinte, ó, as proporções P, Q e R referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Ele fala o seguinte, Paulo e Carlos não são culpados, Paulo não é mentiroso, Maria é inocente. Considerando a proporção não x representa a negação da proporção x, julgue o item a seguir. As proporções P, Q e R são proporções simples. Não. Aqui a gente tem uma proposição composta. Aqui é simples, realmente. Paulo não é mentiroso, proposição simples. Maria inocente, proposição simples. Aqui João e Carlos não são culpados, é uma proposição composta. Então esse item aqui já está errado. Vamos analisar agora o outro. Ele fala o seguinte. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada pode ser representada simbolicamente por... Aqui também é errado. O que ele falou aqui teria que ser a simbologia do se, então. Aqui ele trouxe o se somente se. Ele trouxe essa. Então, esse item também está errado. Vamos para o outro aqui, ó. Vem comigo. Se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então a proposição simbolizada por se não P, então não Q ou R será verdadeira. E aqui dá para a gente analisar o seguinte. Porque essa proposição vai ser sempre verdadeira. A gente vai verificar isso. Uma das maneiras de a gente verificar é analisar um caso, uma situação em que ela é falsa. A gente tem aqui o se então ela vai ser falsa em Vera Fish. Se o primeiro for verdade, isso aqui for falso. Certo? Se a gente achar uma situação dessa, a gente já vê que esse item aqui é errado. E ele falou, ó, se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos é culpado. Então a gente vai analisar aqui o seguinte. A gente vai achar uma situação que ocorre um Vera Fish aqui, que um é verdade e o outro é falso. Certo? E para isso aqui ser falso, o que tem que acontecer? A gente tem um ou aqui, né? O conectivo do ou. Para isso aqui ser falso, o que tem que acontecer? Ambos têm que ser falsos, ou seja, não que tem que ser falso e a proposição R tem que ser falso. Vamos ver se a gente acha alguma situação dessa? Então, retomando, a gente está analisando essa situação, botei aqui embaixo para ficar melhor a visualização. A gente quer achar uma situação em que isso aqui é falso. E para isso aqui ser falso, não Q tem que ser falso e P, a proposição P tem que ser falso. E a gente está no conectivo OU. Vamos negar a proposição P. Ó. O que fala a proposição P aqui? Ó? João e Carlos não são culpados. Vamos negar P. Se a gente nega P, ó, só para a gente relembrar o que a gente estudou, João e Carlos não são culpados. Se a gente nega, João ou Carlos, negação do eu ou Carlos, é culpado. É culpado. Beleza? Então, eu coloquei aqui embaixo, para ficar melhor de visualizar, a gente vai verificar se isso aqui é verdade. E uma situação que isso vai ser falso, que isso não vai ser verdade, necessariamente a gente tem que ter o quê? Tem que ter o Vera Fish. Esse primeiro verdade e esse segundo falso. E para esse segundo ser falso, o que tem que acontecer? A proporção R ser falsa e a proporção não Q ser falsa. Ou seja, se a proporção R é falsa e a proporção R diz o seguinte, Maria é inocente, então Maria é culpada. Então Maria é culpada. Vou botar aqui, ó, Maria culpada. Certo? Então, a única situação em que essa proposição toda que o exercício falou, que ele falou que é verdadeira, a única situação em que ela é falsa, se a proposição não Q for falsa e se a proposição R também for falsa. Então, não Q falso, R falso. A gente está simulando essa situação. Ou seja, se R é falso e o R, a proposição R fala que Maria é inocente, então Maria é culpada. E agora a gente vai analisar essa proposição P. O que fala essa proposição P?
João e Carlos não são culpados. Vamos negar essa proposição? João, negação do E é o ou. João ou Carlos, nego não, fica é culpado. Então, João ou Carlos é culpado. Tem como isso ser verdade? Não tem como, porque a gente falou que Maria é culpada. Aqui, ó. A única situação em que essa proposição vai ser falsa vai ser se Maria for culpada. E se Maria for culpada, não tem como essa proposição aqui ser verdadeiro, porque a gente está assumindo que Maria é culpada. Então, proposição não P seria João ou Carlos é culpado. Não tem como isso acontecer, porque a gente chegou aqui que Maria é culpada, que é a única situação em que essa proposição aqui vai ser falsa. Beleza? Pode parecer confuso num primeiro momento. Eu vou retomar então, para a gente não se perder. Então ele fala o seguinte: ó, se ficar comprovado que apenas um dos quatro envolvidos é culpado, então a proposição será verdadeira. É isso aqui, ó, que você começa sempre por isso. Ó. Ele fala será verdadeira. Será verdadeira, então a gente vai achar uma única situação em que isso aqui é falso. A gente vai verificar uma única situação em que essa proposição é falsa. E a única situação que essa proposição é falsa é se a primeira proposição foi verdade e tudo isso aqui for falso, que é o Vera Fish, da tabela verdade. Só que para essa segunda proposição ser falsa, a proposição não que tem que ser falsa e a proposição R tem que ser falsa. E na proposição R sendo falsa, a proposição R diz que Maria é inocente. Como ela é falsa, Maria é culpada. Beleza? Se Maria é culpada, não tem como, negando o P agora, não tem como João ou Carlos ser culpado. Beleza? Então essa proposição aqui está correta. Isso aqui vai ser sempre verdadeiro, porque a gente provou que para o caso em que ela é falsa, ela não tem como ocorrer. A gente provou que para isso tudo ser falso, não existe uma situação em que isso tudo é falso. Certo? Não existe uma situação em que isso tudo é falso. Que a gente provou que vai ser sempre verdadeiro. Para isso aqui que ele deu. Agora vamos ver a questão 54. É parecida com essa também. Independente de quem for o culpado, a proposição aqui sempre será verdadeira. Opa, opa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa proposição. P, se não P na verdade. Opa, se não P. Vou botar aqui. Se não P, então não Q. Não, pera aí. Vou voltar aqui, botar. Tava colocando a de cima. Vamos lá. É a 54. P. Se P, então não Q. Q. Ou não Q. Se Q ou não Q. Ou R. Vamos analisar isso aqui, ó. Que ele falou o seguinte: independente de quem seja culpado, a proposição sempre será verdadeira. Isto é, uma tautologia. Vamos analisar aqui, vamos tentar achar alguma situação em que isso aqui tudo é falso. Quanto que isso tudo aqui vai ser falso? Se for Vera Fish. Primeiro verdade, o segundo falso. Se a gente provar que não existe nenhuma situação em que isso ocorre,
a gente prova que é uma tautologia e a gente não precisa montar a tabela verdade. Então a gente vai analisar aqui, vamos analisar esse segundo item aqui. Vamos analisar ele, vamos tentar chegar a uma situação em que ele é falso. Se a gente chegar a uma situação que ele é falso, a gente prova aqui que não é a tautologia. Beleza? Obviamente a gente analisaria isso aqui também, mas vamos analisar uma situação em que isso aqui é falso. Certo? Para isso aqui tudo ser falso, você está vendo que é tudo, os operadores é tudo ou. Para isso aqui tudo ser falso, ou seja, que, não que e R, todos têm que ser falsos ao mesmo tempo. Certo? Todos têm que ser falsos ao mesmo tempo. E não tem como isso ocorrer, porque a gente tem que e não que. Um é a negação do outro. Um é a negação do outro. Certo? Então aqui, ó, os operadores ou todos têm que ser falsos para dar falso. Se a gente tiver algum deles verdadeiro, não tem como isso aqui tudo ser falso. E a gente sabe que não tem como ser falso porque a gente tem que e não que. Ou seja, se um ser falso, o outro necessariamente vai ser verdadeiro. Ou seja, e não vai ter como todo essa proposição ser falsa. Então, não existe nenhuma situação em que ocorre vera ficha aqui, ó, um verdade ou falso. Porque a gente chegou na conclusão que tudo isso daqui vai ser verdadeiro. Tudo isso daqui vai ser sempre verdade. Se tudo isso aqui vai ser sempre verdade, não tem como isso aqui tudo ser falso. Então vai ser sempre verdadeiro. E portanto é uma tautologia. Beleza? Então aqui correto. E esse outro aqui correto também. Vou parar aqui o vídeo. Na parte de equivalência, a gente vai montar a tabela verdade. E eu vou explicar com mais calma para não ficar muito longo também o vídeo. Então basicamente essa é a ideia para você analisar sem montar a tabela verdade. Então, veja o vídeo, volta, anota, tenta refazer esse exercício. E no próximo bloco eu vou falar sobre equivalência. Então, como que a gente mata esse tipo de problema, normalmente de cabeça? É o seguinte, você vai olhar sempre o operador principal. Normalmente, em caso de tautologia, a CESP vai dar esse operador aqui do se então. E você vai achar uma única situação, um único caso em que vai ser falso. E o único caso em que vai ser falso vai ser em vera ficha, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. E aí que tá, você vai olhar, vai verificar uma única situação em que aqui vai ser falso. Por exemplo, nesse problema daqui de baixo, dá para você matar de cabeça. Aqui tem que ser vera ficha. E aqui não tem como ser falso, porque a gente tem uma proposição e tem a negação dessa proposição. Ou seja, se um valor for verdadeiro, outro necessariamente vai ser falso. E se um valor for falso, outro necessariamente vai ser verdadeiro. Então não tem como isso aqui tudo dar falso. Algum desses aqui, pelo menos, vai ter um que vai ser verdadeiro. E no operador do ou, se tiver apenas um, será verdadeiro, então tudo isso aqui vai ser verdade. Logo, vai ser uma tautologia, porque não existe uma única situação em que isso aqui tudo vai ser falso. Nesse de cima, a gente vai fazer a mesma ideia, semelhante, vai analisar o vera ficha. Vai analisar aqui o vera ficha, tem aqui o operador do, só que aqui no caso a gente está analisando a proposição R aqui de Maria inocente, certo? A gente está assumindo que isso aqui é falso, então Maria é culpada. Maria é culpada. Se Maria é culpada e a gente negar essa proposição P, ou seja, João negando a proposição P, João ou Carlos é culpado, isso não tem como ocorrer. Por que que não tem como ocorrer? Porque a gente chegou que Maria é culpado. E a gente está simulando um caso em que vai dar vera ficha aqui e estamos testando se ocorre ou não, se tem como ocorrer ou não. E a gente viu que não tem como ocorrer. Beleza? Então esse é um tipo de análise que você consegue fazer
de cabeça, sem perder tempo ali na prova, beleza? Eu vou estar trazendo nos próximos blocos, a gente vai falar de equivalência e vamos resolver essa outra questão aqui. Vou mostrar como que analisa nessa ideia também, sem montar a tabela verdade, para você não perder muito tempo. Então, segue aí já o nosso canal, não deixe de acompanhar, porque a gente vai estar trazendo aí vídeos e situações reais que vão aparecer na sua prova e como você consegue resolver ali de maneira rápida.